E aí galerinha, Newton Bonifácio falando, mais uma aula de raciocínio lógico para vocês em parceria com o curso MGP Aprovações. Vou comentar aqui um pouco sobre a tabela verdade. A gente vai trabalhar o conectivo e o conectivo ou. Imagine que nós temos a proposição A, que significa lhe darei um celular. E que nós temos a proposição B, que significa lhe darei um carro. Pessoal, esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo representa I. Então, se eu juntar as duas proposições, ficaria lhe darei um celular e lhe darei um carro. Mas entenda que eu poderia falar também da seguinte forma: lhe darei um celular e um carro. A gente conseguiria entender também essa situação. Agora raciocina comigo. Quando a pessoa promete que vai dar um celular e um carro, perceba que na vida pode acontecer algumas coisas contrárias a isso, né? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou montar a tabela verdade baseado nas coisas que podem acontecer. O V de verdadeiro vai ser quando a pessoa cumpriu o que ela disse. E o F vai ser quando ela não cumpriu. Então, se você vê, por exemplo, um Vzinho aqui e um Vzinho aqui, significa que a pessoa deu o celular e também deu o carro. Se você vê um Vzinho bem aqui e aqui um F, o que é que você vai entender? Que ela deu o celular, mas não deu o carro. Da mesma forma, se eu tiver um F bem aqui e aqui um V, o que é que nós vamos entender? Que a pessoa não deu um celular, porém deu o carro. E se tiver um F aqui e aqui também um F, o que é que nós vamos entender? Que ela não deu nem o celular, nem o carro. Na vida pode acontecer isso. Às vezes a gente promete as coisas e não consegue cumprir, não é? Mas entenda, se eu estou diante do conectivo I e eu prometi que iria dar um celular e um carro, você vai entender que eu cumpri minha palavra em que situação? Se eu der as duas coisas, concorda? Então como é que a gente vai traduzir isso aqui? Se a pessoa deu o celular e deu o carro, ela disse a verdade. Portanto, o valor lógico final vai ser verdadeiro. Se a pessoa deu o celular, mas não deu o carro, a gente vai considerar que o valor lógico vai ser falso. Ela deixou de dar uma das coisas. Se ela não deu o celular, mas deu o carro, também eu vou considerar informação falsa. Se ela não deu nenhuma, você pode muito bem chamar a pessoa de mentirosa, não é isso? Então o valor lógico final é falso. Entenda, pessoal, que quando o conectivo é o I, o valor lógico final só vai ser verdadeiro se for cumprido as duas coisas prometidas, certo? O I vai ser verdade quando as duas proposições forem verdadeiras, tudo bem? Agora vamos para o OU. No OU, pessoal, o que é que vai acontecer? As variações entre V e F sempre vão ser as mesmas, ó. Então aqui pode ter ocorrido VV, V, F, F, V e F, F. A tabela verdade do OU é o seguinte. Vou começar com essa daqui, ó. Se eu prometi que vou lhe dar um celular ou um carro, se eu der o celular, mas não dei o carro, eu disse a verdade. Se eu não dei o celular, mas eu dei o carro, eu disse a verdade. Se eu não dei nenhum dos dois, eu disse uma mentira, né? Então, valor lógico, falso. E, pessoal, muito importante, quando o conectivo é o OU, se a pessoa cumprir as duas partes também, se as duas proposições forem verdadeiras, o valor lógico final também vai ser verdadeiro, ó. Vou até destacar com essa corzinha aqui, ó, certo? Então, recapitulando, em relação ao I, vai ser verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Em relação ao OU, para ajudar você a memorizar, não vai decorar a parte que vai ser verdadeira, porque são três situações, ó. O que é que eu prefiro que você decore? Aonde vai dar falso. Quando é que o OU vai ser considerado falso? Quando as duas proposições são falsas, certo, pessoal?